Bolsonaro conta toda a verdade sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia vai virar deserto? E o Pantanal? A Amazônia compreende 9 estados, ou seja, 59% do território brasileiro. Na região amazônica, por lei, 80% da floresta não pode ser derrubada. Hoje, 84% da Amazônia está preservada e nenhum país do mundo tem esse índice de preservação. Já o Pantanal é maior do que 4 estados juntos: Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Pantanal tem sofrido as consequências de políticas erradas praticadas no passado, mas que agora estão sendo corrigidas no governo Bolsonaro. Assista. A Amazônia Legal é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. São 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 59% de todo o território brasileiro. Se você for levar em conta, nos últimos 20 anos, né, as informações que chegaram via mídia, desmatamento na Amazônia, não tem mais floresta amazônica. Já foi desmatada 2 vezes a região amazônica. E, obviamente, a esquerda se aproveita disso e me acusa, né, de estar tocando fogo lá ou de não estar tomando providência para apagar. Pantanal, uma área enorme, tá? Maior do que 4 estados juntos. Você pega aí Sergipe, você pega aí Alagoas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Imaginou o tamanho da área? E nós fazemos o trabalho de conter os focos de incêndio. Mas tem um detalhe, tá? Problemas no passado, medidas equivocadas no passado, que o Ricardo Santos vai falar aqui, que potencializam os incêndios quando eles vêm. E lá a temperatura, até há poucos dias, estava na média 43 graus Celsius, com uma massa orgânica muito grande, tendo em vista, né, medidas equivocadas, erradas ou criminosas tomadas no passado. Que medidas foram essas, Ricardo? Presidente, o senhor tem repetido e com razão que, além do calor evidente, mais seco, né, temperaturas muito altas lá no Pantanal, tem uma série de políticas que foram adotadas lá e que estão equivocadas. A primeira é não deixar, inclusive circulou, o senhor deve ter visto, eu lembro que o senhor comentou, aquele vídeo do pessoal pondo fogo, funcionários do ICMBio, aquilo é o chamado fogo frio. Quando você, fora do período seco, fora do período quente, coloca fogo de propósito e de maneira controlada, para diminuir a quantidade de matéria orgânica, resto de folha, galhos, enfim. E se você não faz isso, durante 2 anos, que é o que vem acontecendo lá, aquele material vai se acumulando e secando, de tal forma que quando pega fogo, do jeito que está acontecendo agora, pega fogo numa proporção que é muito difícil controlar, porque não tomou a medida preventiva no momento correto. E outra coisa que o pantaneiro, né, o produtor rural lá da região, que é um pessoal que, aliás, hoje eu estava lá, né, como o senhor sabe, veio me encontrar aqui, lá em Poconé, no Mato Grosso, o pantaneiro, o pecuarista lá, ele é um colaborador. E a pecuária ajuda também a diminuir a matéria orgânica, porque o gado come o capim, come pasto e com isso não deixa acumular. E vem havendo naquela região, ao contrário do Mato Grosso do Sul, que controlou esse assunto, no Mato Grosso, uma perseguição muito grande contra os pecuaristas. Resultado, diminui o gado, aumenta a quantidade de capim e de mato. Quando pega fogo num monte, em volume gigantesco. Além de, em parte, não em todo, né, tem uma cultura regional. É o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura. Eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas, né, de uma hora para outra. Tá? Mas quem fala isso não tem noção do que está falando, né? Aqui, por exemplo, podia falar em mudar certas culturas aqui para a área urbana de São Paulo, que tem certas culturas também aqui, que virou cultura, que são prejudiciais ao meio ambiente. Além de, no passado, até pouco tempo, né, você falou agora há pouco, parece que vai mudar isso aí, não poder usar certos... Bloqueador de fogo na água. Então, que logicamente o bloqueador aumenta a capacidade de você abafar
e acabar com o incêndio. Como é que é a história do bloqueador? O bloqueador, presidente, é um produto cuja composição química é muito parecida com o fertilizante. Você mistura aquilo na proporção de 100 litros de água para 1 litro de bloqueador, no avião, naquele avião que despeja água para combater o incêndio, e aí os voos, né, aquele despejamento de água fica muito mais eficiente. Com muito menos voos, você consegue bloquear o fogo. Por isso que ele chama bloqueador ou retardante de fogo. E aqui, durante muito tempo, não se deixou usar o produto por uma questão eminentemente ideológica. O mundo inteiro usa o bloqueador de fogo. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, só aqui que a turma foi postergando esse negócio. O senhor citou a questão do uso do fogo em maneira de cultura, né, uma questão cultural. Essa semana passada saiu um artigo no jornal The Guardian, jornal inglês, dizendo que na Califórnia, incêndios muito maiores, aliás, do que os que estão acontecendo no Pantanal, um dos motivos pelos quais o incêndio está tão grande na Califórnia, porque lá o governo democrata, portanto de esquerda que está lá, não deixa queimar de maneira preventiva. E o jornal inglês diz, olha, essa é uma das razões pelas quais está queimando tanto na Califórnia, porque o governo democrata lá não deixou fazer o uso preventivo do fogo. Outra coisa aqui, né? Sobre o nosso Código Florestal. Na região amazônica, né, a reserva legal equivale a 80% da área. Então, quem tem, por exemplo, uma propriedade de 1.000 hectares, tá? 800 hectares não pode fazer nada. Chama-se reserva legal. Ele pode trabalhar apenas em 20% disso aí. E a Amazônia em si, eu falo, a esquerda chama de mentiroso, né? A floresta pega fogo? O núcleo da floresta, que é úmido, na parte que não é seca, não pega. O que pega fogo é no entorno, onde houve diminuição da vegetação, porque houve intervenção humana. Intervenção essa ao longo de 500 anos, né? 84% da Amazônia é preservada de maneira primária, ou seja, igualzinho quando os portugueses chegaram aqui, 84%. Não tem nenhum outro país do mundo que tem esse nível, com o tamanho da floresta como nós temos, e com esse nível de preservação. E quando é que se gera grande quantidade de gás carbônico, CO2, né? Quando se produz energia, isso mesmo? A queima é uma das formas, mas a produção de energia... E o Brasil, por exemplo, praticamente 80% da nossa energia é de fonte limpa. É renovável limpa. Enquanto que lá fora é o contrário, em torno de 20% apenas. 14% nos países da OCDE. Então o Brasil é o país que mais preserva. Agora, por que esse ataque criminoso, essa desinformação aí absurda em cima do Brasil? O jogo econômico, né? Nós temos os commodities, né? O que produzimos no campo. E, obviamente, países, né? Não quero citar nome aqui para não ter polêmica, mas o pessoal deve saber qual país europeu está muito interessado nisso, faz uma campanha massiva contra o Brasil, nos acusando de ser os terroristas ambientais. Nós sabemos que isso não é verdade. É a mesma coisa a questão de reservas outras no Brasil. Nós temos no Brasil já 14%, equivalente a 14% do território brasileiro como reserva indígena. É uma coisa sempre polêmica você discutir, né? Porque até recomendo, não toca nesse assunto, mas 14% equivale a uma área do tamanho da região do Sudeste. Imagine aí, São Paulo... Para menos de 1% da população. Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bem menos, né? Que eu acho que não tem 1 milhão de indigenistas no Brasil. E 1 milhão, eu acho que que equivale a um município do tamanho de Jundiaí, ou maior um pouquinho, mais ou menos, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, para tudo isso aí. Se aumentar para 20%, como alguns países do primeiro mundo assim o desejavam, eu acho que você simplesmente vai inviabilizar o agronegócio do Brasil. E temos que contar com outra coisa também. Olha os índios do norte do estado de Mato Grosso, os parecis. Eles estão numa situação semelhante à nossa. Plantam já, cultivam. 12 mil hectares de soja, presidente, eles produzem lá. Tinha uma multa milionária no passado, porque eles estavam plantando transgênicos, não é? Tá. Quer falar? Aliás, é inacreditável, porque o que aconteceu com essa história do transgênico? As fazendas do homem branco, vizinhas à terra indígena, todas com transgênico. Da cerca para cá, só porque é terra indígena não pode usar transgênico. Ou seja, uma coisa totalmente ideológica, porque ou o transgênico é ruim e aí ninguém pode, nem o índio e nem o branco, ou o transgênico não tem problema e todo mundo pode. Por que o homem branco pode e o indígena não pode? Quer dizer, é uma discriminação que não faz sentido. Realmente. E outra coisa, né, que é uma verdade, as grandes reservas indígenas, pode falar Yanomami, Raposa, Serra do Sol, entre outras, né, áreas que
é quase impossível nós, né, fiscalizarmos. Então, impera lá dentro desmandos, ilícitos também, roubo de biodiversidade, exploração aí predatória dos meios naturais que existem lá, a questão de ouro e outros tipos de minério. Então, isso ajuda a estar realmente roubando o nosso patrimônio. E eu gostaria que alguns locais, né, o índio que já está evoluído, ele pudesse realmente ter mais liberdade sobre a sua terra. Como você disse agora há pouco, por que um fazendeiro aqui pode usar a sua terra, né, da maneira racional, e por lado de cá não se pode fazer absolutamente nada? Temos um projeto em Brasília, nasceu no Ministério das Minas e Energia, dando poderes ao índio, se assim ele quiser, poder explorar a sua terra, assim como o homem branco, não o fazendeiro do lado, o faz. E quando o senhor fala bem, explorar significa que o índio, ao poder executar essas ações, ele vai seguir as mesmas regras ambientais que qualquer pessoa, homem branco de outras regiões, segue. Ou seja, cuidados ambientais, licenciamento, não é um liberou geral. Ele vai fazer as coisas direito. Agora, proibir tudo e absolutamente é um convite à ilegalidade, porque o sujeito não vai passar o resto da vida fingindo que não pode fazer nada na terra dele. Uma coisa mais não? Já levou bola nas costas lá no Ministério?